Desperta, Brasil! Desperta, Brasília! Ih, rapaz. Venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Não, não, não! Um evento que reuniu mais de 80 mil pessoas no estádio do Mané Garrincha não chamou atenção pelas curas, milagres, orações e toque de Deus. Chamou atenção por outra coisa. Então fica comigo até o final do vídeo para você entender o que é que aconteceu, porque a polêmica da vez envolve os progressistas, né? Entre aspas, os que são chamados de progressistas. Então, fica comigo até o final do vídeo, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Lembrando, filho amado de Deus, principalmente por ser polêmica, respeite essas regrinhas que estão passando na sua telinha. Combinado? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. O Desperta Brasil, ele é um evento produzido pela Canção Nova, né? Então ele já tá na sua segunda edição, a primeira edição foi lá em 2023. Neste ano foi lá em Brasília, na Arena BRB do Mané Garrincha, de 30 a 31 de agosto, ou seja, o último mês de agosto aí, né, o final de semana passado. Então ele reúne grandes cantores, bispos, padres, tem missa, tem adoração, tem terço, tem música, tem muita oração, muito pedido de cura e libertação. E neste ano ele reuniu 80 mil pessoas no evento. Depois a gente vai ver alguns trechinhos aqui do campo, né? Então olha só, gente, quantas pessoas tinham nesse evento. Teve Frei Gilson, teve Padre Adriano Zandoná, Comunidade Colo de Deus, Padre Zandoná, né, que cuida dessa parte. Aqui em São Paulo nós temos tínhamos, né, não sei como que tá agora, o Abraça São Paulo, que ele queria reviver os antigos cenáculos que era com o Monsenhor Jonas, que lotava os estádios. Então eu acredito aí que seja a mesma pegada em relação ao Desperta Brasil, né? Tava lotado, gente, momentos muito bonitos aí de oração, de adoração. Teve também a exposição do Santíssimo com adoração. Então, eu revivi, né, aquilo que eu sempre ouvi falar sobre os cenáculos e do que eu vivi também no Abraça São Paulo. Abraça São Paulo, que foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, mas que a gente acabou apagando sem querer, mas foi o primeiro vídeo aqui do canal, tá bom? Mas, dito isso, teve todos esses momentos de oração, né, super fortes, músicas de Frei Gilson, Comunidade Colo de Deus, vários fundadores, como o fundador da comunidade Shalom e também da Obra de Maria, da Canção Nova. Então, teve muitos momentos lindos que nos fazem refletir e nos conectar com Deus. Mas, todavia, entretanto, teve um momento que tá ganhando as páginas da internet, seja nos noticiários, seja no Instagram, no YouTube. Só se fala do momento de oração do bispo Dom Adair Guimarães, que a gente até fez aqui um vídeo, né, um react com o padre Paulo Ricardo, que também estava ali, Dom Adair. Então a gente vai ver aqui o trechinho em que o bispo fala, né, uma bobeira, segundo algumas pessoas. Ei! No momento que o Dom Adair chega, olha esse stand, gente. Ele gosta de beijar minha careca. Ele disse que não poderia vir ao Desperta. Ele não resistiu e veio. É uma alegria ter o senhor aqui. Esse aqui é para despertar o Brasil. E a presença dos bispos é muito importante para nós. Nós queremos a sua bênção. Nós queremos a sua oração. Nós queremos a voz da igreja falando conosco nessa hora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Desperta, Brasil! Desperta, Brasília! Desperta, Diocese de Formosa! Gente, no carnaval de 1989, eu presidi a missa de encerramento do Rebanhão aqui, quando era um estádio bem pequeno. O bispo militar, Dom Geraldo do Espírito Santo,
de última hora, não pôde vir concluir a missa daquele rebanhão. E coube a mim um padre novo, inexperiente, eu estava começando na renovação carismática. E nós celebramos a missa e foi um momento muito bonito. E eu quero dizer para vocês que a nossa igreja é linda. Que a renovação carismática não está morta. Que os carismas não estão esgotados. E nesse desperta, os carismas serão derramados sobre a nossa igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós participamos da igreja do Senhor. A igreja não é uma ONG, não é uma associação. A igreja é a epifania do ressuscitado no meio de nós. E aqui eu abraço o Dom Devair, bispo, meu irmão que está aqui, veio lá de Piracicaba. Está também já Dom José Francisco Falcão, bispo auxiliar militar que está conosco, todos os nossos padres, essas duas criaturas tão maravilhosas que Deus escolheu para despertar o Brasil através deste evento. Muito obrigado. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, todo mundo, levantar as nossas mãos, orem comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ressuscitado e vivo no meio de nós. Ressuscitado e vivo no meio de nós. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ser a igreja que o Senhor quis neste mundo. A ser a igreja que o Senhor quis neste mundo. Para evangelizar. Para evangelizar. Para testemunhar. Para testemunhar. Diante de tudo que é ruim. Diante de tudo que é ruim. Que nós não perdemos a esperança. Que nós não perdemos a esperança. Diante dos desafios. Diante dos desafios. De tudo aquilo que fere a dignidade humana. De tudo aquilo que fere a dignidade humana. Nós cremos. Nós cremos. O Senhor derramará o teu Espírito Santo. O Senhor derramará o teu Espírito Santo. Abundantemente sobre nós. Abundantemente sobre nós. Sobre o nosso Brasil. Sobre o nosso Brasil. Que precisa tanto da tua ajuda. Que precisa tanto da tua ajuda. Amém. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, foi essa a frase que pegou. O final da oração de Dom Adair falando sobre o comunismo. E algumas pessoas ficaram muito irritadas com isso. Aliás, vamos mostrar aqui, né, os absurdos que falaram contra Dom Adair. Então aqui, né, nessa página fala da série, vocês estão lendo aqui em cima? Eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, né? Combatina. Bispo de Goiás pede bênção que Nossa Senhora livre o Brasil do comunismo. O que aconteceu, né? Aí conta aí o que houve em relação a esse evento e eles informaram que, procurada para comentar a declaração sobre o comunismo do bispo, a CNBB diz que não vai se pronunciar. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre nós a vossa bênção que nos impede de ter fome, guerra, doença e comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui eles copiaram, né? Redigiram a frase que Dom Adair falou, e aí eles comentam que a declaração foi feita ao lado do Frei Gilson e, claro, né, esqueceram aí do Padre Adriano Zandoná também. Então, antes de citar o comunismo, o religioso citou suas preces e intercessão a Jesus para evangelizar, lutar contra tudo que fere a dignidade humana, além de pedir bênçãos para o Brasil. E aqui fala que Dom Adair é conhecido nas redes sociais por sua pregação, a gente já falou isso aqui, que muitas pessoas tratam ele como um símbolo também de tradicionalismo,
que ele, no canal dele, tem 300 mil inscritos, além de 100 mil seguidores no Instagram. E aí eles falam aqui que não é a primeira vez que o bispo Adair pede para Nossa Senhora livrar o Brasil do comunismo. Em celebração realizada em outubro do ano passado, o religioso criticou o governo Lula, como se isso fosse um problema, mas tudo bem. Disse que o país não tem liberdade nem democracia e defendeu os réus e condenados pelo 8 de janeiro, afirmando que milhares de pessoas sofrem com processos sem direito ao contraditório. No passado, o bispo criticou o passaporte da vacina durante a pandemia do Covid. E aí, nós também tivemos algumas pessoas que começaram a questionar o Dom Adair, né? Teve uma página no Instagram que a pessoa fez uma pergunta, né, abordando aí sobre o posicionamento, né, do bispo, se era certo ele falar sobre o comunismo. E aí veio essa enxurrada de comentários. Ele é mais um alienado da extrema-direita. Falta de leitura, amigos, não se fazem teólogos que leem. Lamentável, não tem noção. Então aqui, ó, uma série de comentários que a pessoa compartilhou, né, porque ele fez a caixinha de pergunta e aí o pessoal falando. Infelizmente ele não foi sábio. Não o comunismo que ameaça o Brasil, e sim o bolsonarismo. E aí vem aqui inúmeros comentários. É aquela guerra, né, gente? Comunismo, bolsonarismo, lulismo e política, né, que a gente sempre fala contra aqui. E aí aqui mais pro final tem a extrema-direita, vocês ousariam chamar Maria Santíssima de comunista? E aí tem aqui o Magnífica, né, que é onde Nossa Senhora louva a Deus, tem aquele canto muito belo por conta do que ela falou de tirar do tronos poderosos, enfim. Mas, gente, a gente tem que lembrar também que então a gente tem que definir Nossa Senhora como de extrema-direita também, já que ela, diante daquilo que aconteceu lá em Fátima, também foi falado contra o comunismo, né, pedindo para que a Rússia não espalhasse os seus erros pelo mundo, e que sim, ela espalhou. Ou, por exemplo, na aparição de Nossa Senhora de Simbres, né, que o pessoal aborda aí a questão muito do comunismo. Ou a gente também tem que chamar os papas que foram contra o comunismo, inclusive Papa Francisco, que falou contra o comunismo, também como extrema-direita, ou pior, com um termo que a outra página falou como né? Então, o que a gente pode pensar em relação a tudo isso, né? Mais uma vez, mais uma polêmica envolvendo esse tema. E que de verdade, gente, que encheção de saco, né? Pelo amor de Deus, a gente tem tanta coisa boa pra falar do evento. Quem que vai falar primeiro? Da oração que o bispo fez porque ele citou o comunismo. E aí é aquele ponto que a gente sempre trata aqui, né, em relação ao tradicionalismo. É a mesma coisa em relação aos que o pessoal encaixa como progressistas. O bispo poderia ter falado outra coisa que não fosse o comunismo, ele poderia ter citado ali a questão de livrar das ideologias, mas é um pedido de oração do bispo. Então, pode ser uma preocupação do coração dele e tá tudo bem. Ah, Ju, mas antes você não viu que a outra página falou que ele foi contra a vacina, contra isso, contra aquilo? Sim, e ele tem o direito de se colocar, assim como tantas outras pessoas. O que não significa que eu vou chamar um bispo de né? Eu não vou tratar ele como uma pessoa qualquer. Então, se a gente fica revoltado quando os tradicionalistas radicais ferem padres, ferem bispos, tripudiam em cima de bispos, por que eu vou fazer a mesma coisa quando um bispo fala algo que é contrário daquilo que eu penso, daquilo que é a minha ideologia? Inclusive, outras pessoas também, elas até cobraram da CNBB aí um posicionamento para falarem, para defenderem o bispo. Gente, a gente não nasceu ontem. A CNBB não vai se pronunciar. Ela não se pronunciou em questão de Dom Alberto Taveira quando ele foi acusado em relação à questão de abuso. Eles não se pronunciaram quando Dom Ascona era perseguido, pessoal que tinha poder lá na ilha do Marajó, em várias outras situações. Agora, por que vão se pronunciar em relação a Dom Adair? A CNBB não tem poder nenhum sobre isso. Ah, Ju, mas eles podem defender o bispo. Os outros bispos podem se pronunciar, como também podem não se pronunciar, como foi no caso lá das arquidioceses, que também soltaram
e compartilhar a mesma nota da Arquidiocese do Rio em relação ao Centro Dom Bosco. A gente tem que parar de ficar colocando essa questão de ideologia e ficar expondo os padres, os sacerdotes, porque eu não concordo com a ideologia de um, ou porque ele falou comunismo, porque se falou comunismo, tinha que falar da extrema-direita também, que também é um perigo. Os dois são um perigo. Nós precisamos pedir para que não avancem no Brasil. É que tem um lado que é um pouco burro e não tem esse poder que o outro tem, né? Então acaba que um aparece mais do que o outro, mas isso é papo para outros vídeos e outro canal, né? Porque aqui é canal sobre religião. O que eu quero mostrar aqui é que, primeiro, é uma grande tristeza que a gente só se preocupe com questão de religião, com questão de ideologia, ao invés de focar nos momentos de adoração, naquele monte de pessoas rezando com o terço, famílias, crianças ali. Inclusive, teve gente até que falou, nossa, quando ele falou comunismo, todo mundo aplaudiu. Que bom, né? Porque a gente tem que ser contra qualquer tipo de ideologia. Extrema-direita, o nazi, o comunismo, tudo que impede a dignidade humana. O que o bispo pediu não foi errado. Talvez a única coisa que ele poderia ter substituído ao invés do comunismo é a ideologia. Porque naquela época lá de Fátima, o comunismo era muito forte. Mas hoje em dia não existe só o comunismo. Existem muitas outras ideologias que precisam ser combatidas e que nós precisamos nos blindar. Então, nós pedimos, né, claro, a intercessão de Nossa Senhora sobre essa situação, sobre a vida de Dom Adair e também sobre a nossa vida, sobre o nosso intelecto, para que a gente pare de ser massa de manobra para tudo quanto é ideologia, seja extrema-direita, seja isso, seja aquilo, porque Deus é contra qualquer tipo de ideologia, porque a ideologia, ela substitui Deus, né? E aí ela vira uma idolatria, que é o que tem se espalhado no Brasil, seja de extrema-direita, seja de não extrema-direita, seja lá o que for. Toda ideologia vai fazer a mesma coisa. Tirar Deus do centro e ferir a dignidade humana, que é o que aconteceu, né? Então, é uma pena que isso tenha acontecido, eu espero que isso possa desaparecer logo, né? E que as coisas boas que aconteceram lá no estádio possam aparecer. Se você participou desse momento, né, desse Desperta Brasil, deixa aqui nos comentários e conta como foi a experiência, né? Se você já participou de rebanhões ou de cenáculos, os antigos cenáculos, como o Senhor Jonas, que tinha muitas curas, muitos milagres e que as pessoas saíam lá cheias do Espírito Santo, deixa aqui nos comentários, compartilha a sua experiência, eu vou ficar muito feliz com a sua experiência aqui relatada, tá bom? Agora também me conta, né, se você não participou disso, se você viu essa polêmica, o que você achou dessa polêmica, mas faça sua observação respeitando este canal, a Igreja Católica, Dom Adair e todas as outras pessoas que pensam diferente de você. Você não precisa tripudiar, você não precisa menosprezar e nem diminuir os outros. Respeite essas regrinhas aqui, combinado? Não esquece também de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Eu espero que não venha tantas polêmicas assim, né? Até o próximo vídeo, até a próxima notícia. Tchau!